Existem três formas de conexão com o superior. A maioria de nós aprendeu a rezar e raríssimas pessoas a meditar, porque a sociedade ensinou apenas isso. E por isso o nosso treinamento aqui, ele é para a vida toda e cada vez que você vem a ele, cada um sentirá por si mesmo que a sua capacidade de realização pessoal, material nessa vida, estará otimizada cada vez que ele vir para cá. E em todos os setores da sua vida, que são quatro. Então, provavelmente, salvo raras exceções, a pessoa começa a sentir a diferença na sua saúde, porque o psiquismo desenvolvido faz um movimento que chamamos ressonância com a matéria da composição do seu próprio corpo. Esse corpo físico, né, esse processo que diferencia da correlação com as coisas, as pessoas, os fatos, acontecimentos, lugares que já foram criados no exterior do seu corpo, ou seja, Sol, Lua, estrela, galáxia, planetas, plantas, animais, outras pessoas, casa, carro, apartamento, boi, fazenda, dinheiro, etc. E é por isso que o próximo pilar é o sustento, a partir do sustento, depois ocupação, depois relacionamento, mas o sustento, a riqueza, o conceito de riqueza é mais do que o pilar da saúde, porque as coisas se encontram fora de si mesmo. Então, a prova disso está em mim mesmo, que hoje eu estou convencido que o método irá fazer a diferença na vida de todos que seguirem religiosamente ou categoricamente, que seguir essas etapas definidas como a dedicação que eu vou orientar aqui. Então, a maioria aprendeu, a maioria, uma pouca pessoas aprendeu a meditar, mas há um terceiro método, uma terceira forma de se conectar ao superior, que é a reflexão, que é o processo de criação, o processo de transformação de realidades, o efeito partícula, a matéria, a massa, e o efeito onda universal, que é o niilismo, não existe nada lá. Então, como é que você acessa essas coisas? Como é que você pensa o que estava antes de haver o que chamar de antes? Então, por isso que eu chamei o projeto Receber Restaurando Vidas, porque ele está sedimentado na sabedoria milenar da Cabala, né? Essa palavra que vem do hebraico, né? Do verbo lekabel, que literalmente é receber, e cujo fundamento atualmente é encontrado nessa moderna física quântica, na mecânica quântica. Então, essa metodologia é de minha autoria, e com isso eu me livrei de certos problemas de saúde. Eu tive nefrite, inflamação renal, gastrite, inflamação da mucosa do estômago, gota, elevação do ácido úrico, provocando inflamações doloridas nas articulações. Daí o pessoal falou, beba mais cerveja, né? Mas não era isso. É uma predisposição que o corpo tem. E diabetes, que é a disfunção na produção de insulina. E em todos esses casos, após sucessivos exames, os médicos me disseram que eu estava sujeito a a um regime alimentar muito rigoroso, a medicamentos que nunca poderia dispensar, e talvez nunca mais pudesse ingerir certos alimentos, certas bebidas. Então, fiquei assombrado com aquilo, desanimado, porque isso significava o cerceamento da minha
liberdade alimentar, a escravidão de uma dieta, a frequência médicos constantes, exames laboratoriais, remédios, situação que eu não aceitava simplesmente. Então, eu aprofundei no estudo dessa matriz, porque Kabbalah é uma ciência, e desenvolvi esse psiquismo. Formulei, realizei rigorosamente os exercícios que eu fui descobrindo. E então, esses exames, essas consultas médicas posteriores, me deram por liberto disso tudo. E é lógico que isso aí, os médicos estranharam isso. É natural isso, porque a ciência nega o espírito. Nega que haja uma consciência que possa tudo. Então, é esse o segredo que eu vou mostrar para todos e que se aplica a tudo na vida, através de atividades que provocam o processo da ressonância, que é com o que estava antes do princípio, em forma de energia, informação, luz, segundo uma consciência, conforme a Kabbalah, e o processo de correlação com a realidade atômica, né? Ou seja, a massa, que já está após o princípio, após o começo da criação, e que é conhecido de todos. Então, nós utilizamos muito o psiquismo humano. Então, no início do processo de desenvolvimento, é necessário utilizar de todo o seu coração interiorização, sabedoria, inteligência, amor, alma, tudo, todo o ser, principalmente a memória das experiências passadas, e poder, o poder da imaginação, o desenho de uma nova realidade, um pensar diferente, emotizar, e isso tudo se torna um sentimento em relação à realidade diferente daquela que ela vive. E aí cumpre a palavra dos cabalistas bíblicos que dizem: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Eles disseram isso. Está em Deuteronômio, na sua Bíblia, que você conhece, no capítulo 6, versículo 5. Isso envolve todo o seu ser, dos pontos de vista intelectual, mental, emocional, sentimental, assim como todas as sensibilidades, imaginações, intuições e etc. Ferramentas para a realização dos seus projetos de vida. Então, você utiliza psiquismo nas 10 virtudes da alma, a capacidade do amor, da gratidão, alegria, fé, união, bondade, sustento, liberdade, saúde, paz. Psiquismo nos 4 pilares que sustentam o ser humano nessa realidade: saúde, sustento, ocupações, relacionamentos. O psiquismo nos aspectos valorosos do cotidiano, ou seja, verdade, nobreza, correção, pureza, amabilidade, boa fama, excelência, dignidade, louvor. Por isso que os cabalistas escreveram: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso também está na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, nós vamos ser levados por esse psiquismo a pensar antes do princípio. Até porque a sua Bíblia, o escrito cabalístico, começa com: no princípio criou Deus céu e terra. E antes do princípio? E o princípio da criação? Antes de haver o princípio. Que o nosso cérebro não consegue sequer imaginar o nada absoluto. Sem galáxias, sem sol, sem lua, sem estrelas, sem terra, sem outros planetas, sem plantas, animais, pessoas, etc. E isso é o antes do princípio. Então, se você consegue alcançar esse sombrio momento, você saberá do que tudo é feito e terá aí o poder de conceber qualquer coisa. Não é?
Então, o que estava antes do princípio? Então, a Kabbalah não é uma religião, não é uma filosofia de vida, mas uma ferramenta científica para estudar o mundo chamado de espiritual, que não tem nada a ver com esse conceito que você muitas vezes aprendeu aí da sociedade. Ou seja, no caso deste dilema, o que estava antes, cada um de nós precisa ir além ou aquém das ciências naturais, como física, química, biologia. Então, para começar a entender completamente o mundo em que nós vivemos, para que possamos ter o poder de modificar a realidade, nós necessitamos de uma ferramenta de pesquisa que possa explorar esse domínio oculto que ninguém conta para nós e que não pode ser percebido por nossos sentidos. Então, essa ferramenta é a sabedoria da Kabbalah. Quem quiser começar a estudar a Kabbalah pura, que me procure, porque eu tenho lá, participo de um grupo mundial que estuda isso gratuitamente, não precisa pagar nada para ninguém. Então, aí você vai aprender sobre o plano mestre da criação. Então, de acordo com essa sabedoria, a realidade ela consiste em duas forças e qualidades, que é o desejo de receber, que é a coisa criada, a única coisa criada, e o desejo de doar, ou seja, um desejo de existir na criatura para o bem da própria criatura. É isso que talvez você não tenha noção disso. Tá? Aí a vida fica difícil, compreende? Então talvez você consiga aceitar que o pensamento que está aí fora é dar prazer à criatura, existir na própria criatura. E por isso dizem que Deus quer tocar, cantar e dançar através de você. Então devemos perceber qual é esse pensamento, que é composto por leis. E aí você vai verificar que leis são essas. As leis Ju, leis eternas, imutáveis, justas e universais. Então há que aplicar o psiquismo humano para compreender essas coisas elementares, para depois começar a caminhar na verdadeira espiritualidade. Então a vida fica mais fácil. Por quê? Porque você aprende a lidar com ela. Lerhai.